Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre estações. Primeiramente, eu gostaria de ler a palavra do Senhor, que se encontra em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e a vocação de Deus em Cristo Jesus. Gostaria de ler mais 2 versículos aqui, que se encontra aqui em Daniel, capítulo 2, versículo 21 e 22. Diz assim: é Ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Então, o que a palavra do Senhor aqui está nos dizendo? O apóstolo Paulo ensinando aquilo que ele recebeu do Senhor, os ensinamentos, e falando aqui que deixando para trás as coisas, se esquecendo das coisas e deixando para trás as que já passou. Então, para que vamos viver o que? Ao alvo, olhando para frente, o alvo, as coisas que estão diante de mim, e o alvo aqui, o alvo é Cristo. Então, o que está acontecendo muitas vezes em nossa vida? Nós acabamos nos envolvendo, estamos sempre voltando às coisas passadas e revivendo. Deus não quer isso. Deus quer que nós vivemos o dia a dia. Deixa o passado. Podemos sim, a palavra de Deus diz também, que fala lá, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aí sim. Agora, está trazendo, relembrando coisas que já passaram, muitas vezes elas nos faz mal. Então, vamos aprender, deixar para trás aquilo que passou, vamos viver coisa nova, né? Vamos estar cumprindo os propósitos de Deus. Cumprindo a nossa vida, tem as estações também que passamos por elas. Como vamos ver lá o exemplo de Davi. Davi é um homem que lutava, um guerreiro, um batalhador, um rei lutador que defendendo a sua nação. Ele resolveu que todo ano os reis subiam para a batalha para lutar pelo seu povo. E o que aconteceu? Davi, ele pensou, não, eu tenho o meu comandante Joabe, eu vou mandar que ele vá para o exército, mandar lutar. E o que ele fez? Ele mandou que Joabe fosse à frente no comando para batalhar. E o que ele fez? Ficou. Então diz a palavra que lá uma tarde, descansando, era momento de guerrear, ele estava descansando, e ao qual ali ele acordou ali pela tarde do seu descanso e foi dar uma volta no terraço do palácio. Ao olhar ali, observando, ele depara lá num lugar uma mulher tomando banho. De repente ele ali olhou, falou, quem é aquela mulher? Uma mulher bonita. Chamou o seu servo e falou, quem é aquela mulher? Ah, é a esposa de Urias, seu soldado fiel. Vá buscá-la, me traz ela aqui. Foram lá, trouxeram Betseba. E ali, logo ele se envolveu com Betseba, se deitou com ela, e acabou o quê? Acabou que ela ficou grávida. E agora? Urias, casada, Urias, o seu soldado, e agora como é que é essa situação? Agora como que vamos resolver? Porque na hora não enxergou, não parou para pensar qual seria, né, o que ia acontecer. Não, agora o que vamos resolver? E agora? Como é que eu vou fazer? Vamos agora resolver isso daí. Mandou chamar Urias, que estava lá no combate, mandou uma mensagem para Joabe que mandasse trazer Urias. E o que ele quis fazer? Falar com Urias para eliminar aquela situação. Vamos trazer o marido, que ele vá dormir com a esposa, e aí quando resolvemos o problema, o filho é do marido. E ali o que ele fez naquela noite? Naquele dia, aquela noite, falou com Urias que ficasse uns dias, e que se descansasse, ficasse ali, que depois ele voltava. Mas Urias, um homem justo,
fiel. Ele falou, não, eu não posso ficar aqui enquanto os soldados estão lá guerreando e eu ficando aqui, indo aí para minha casa ficar tranquilo. Não. O que ele fez? Ele dormiu na frente, nas escadarias lá do palácio. E ali novamente, Davi chama ele, e o que Davi faz? Ele tenta ali convencer Urias e tenta até embebedar Urias, para que aquela situação ele ficasse perdido e fosse fazer o propósito que ele queria, que se deitasse com a esposa para resolver o problema. Mas ele, justo, ele não aceitou. E ali o que aconteceu? Ele foi e voltou junto dos seus companheiros para a batalha, para guerrear lá, ao qual era o propósito de lutar ali por aquela nação. E o que aconteceu? Davi teve uma ideia, ficou agora preocupado. O que acontece? Olha os problemas. Olha agora o que surgiu. Não era melhor ele estar lutando lá, o tempo, a estação que veio para ele cumprir o propósito da estação, que ia dar tudo certo? Não, ele fez questão de desviar o propósito daquela estação que ele tinha que cumprir. Ele saiu fora. Olha agora o problema. Aí mandou um recado para Joabe que colocasse Urias na frente do exército, mais assim desprovido, e que deixasse e não desse proteção para que matassem o homem. E foi o que aconteceu. E ali um homem, um soldado obediente, ele foi como você vai ficar aqui, Urias, na frente. Não, e ali aquele homem foi para frente defender ali, justo, sincero, defendendo ali com amor, e ali ele é atingido e Urias morre. E aí, o que acontece? Diante dessa situação, agora, depois de tudo, a esposa Betseba viúva, ele casa com Betseba. Deus falou que o filho, ele ia morrer, o primeiro filho de Betseba, ele morreu. Depois, logo depois, eles se casaram, tiveram ali o Salomão. Mas irmãos, o que é que o Senhor está nos chamando a atenção? Porque depois disso, Deus enviou o profeta Natã até Davi e disse para ele, Deus o perdoou, ele pediu perdão para Deus e Deus o perdoou. Mas Deus não tem consequências. Deus falou para ele, a espada nunca sairá da tua casa. Olha agora a consequência de sair fora do propósito de Deus. O que aconteceu? Logo o filho dele se engraça pela irmã e ele pega, se deita, ele faz mal para desonra a irmã. Aí vem o irmão tão chateado, Absalão fala, não, Aminon não poderia ter feito isso. Ele vai, ele mata o irmão. E assim foi sua morte, foi tendo aquela consequência, o próprio filho, e começa a querer querer o reinado, querendo o poder. E o que acontece também? Ele pega as concubinas do pai e diante de todo Israel, ele tem ali, se deita com elas. Olha ali o que foi a vida agora de Davi, o que aconteceu, como o Senhor tinha falado, se cumprindo na vida do Davi. Então, irmãos, o que o Senhor nos chama a atenção? Filho, filha, cumpra o propósito que você está vivendo. Não fuja dela, porque se você desvia, é consequência. Vamos supor, nós entramos num trem, vamos entrar ali naquela estação, vou ter que descer numa determinada. Se eu resolver, não, está demorando, a gente fica ansioso, não, eu quero resolver, acho que sair fora, eu vou pegar uma outra condução. O que acontece? Você não sabe o que pode acontecer lá fora, um assalto, um acidente. Fica quieto na estação, no trem que você está, e desça na estação segura. Então o que Deus quer que nós façamos com a sua estação que você está vivendo. Eu não sei qual é ela, mas elas mudam. As estações, elas têm o tempo determinado que nós cumprimos elas. Assim como o tempo vem para plantar, para colher, tudo tem um propósito na natureza. Assim o Senhor fala que na nossa vida há estações que devemos cumprir. Então, irmão, medita bem. Se você está no inverno, já a primavera já vai chegar. Depois vem o verão, e aí é bênção. Então, vamos ali pedir força para o Senhor, que Ele é aquele que está conosco e faz nós chegar seguro na estação desejada. Louvado seja Deus. Então agora também gostaria de louvar o Senhor com hino e medita na letra dele. Vamos deixar para trás tudo aquilo que já passou. Vamos viver tudo novo. O inverno já passou e a primavera chegou.
Tempo de cantar, tempo de sorrir, com a nossa família em união. Logo vem o verão que aquece o coração. E quando o outono chegar, novamente vamos plantar para colher tudo novo e o nosso Deus adorar. E o nosso Deus adorar. Amém? Então, cumpra a sua estação que você está vivendo, porque é com o propósito de Deus, é bênção. Amém? Então, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e a paz do Senhor. Esse vídeo é um vídeo em parceria com a loja virtual Jengoen. Links na descrição.